Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é Viviane Rodrigues e estamos aqui para poder falar um pouco mais sobre coaching executivo. Hoje o nosso vídeo é principalmente voltado, além dos interessados, dos profissionais que têm interesse por isso, também para as empresas. Então, o que muitas vezes as empresas e os profissionais querem saber a respeito do coaching executivo? Principalmente quanto aos resultados que esse processo de desenvolvimento traz, os diferenciais que ele tem em relação a outros programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas e organizações, e também em relação a alguns casos, de pessoas que já tenham passado por esse tipo de processo de desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho do primeiro tópico que eu abordei, que é a respeito dos resultados, dos números, que é o que chama mais atenção das empresas muitas vezes ao se contratar um programa de treinamento. Então nós podemos dizer que o coaching executivo ele tem aumentado a produtividade e a performance das pessoas em mais de 90%. Realmente é algo que chama muito atenção mesmo. E a gente traz alguns dados para vocês, como por exemplo, se a gente for avaliar o coaching executivo no mundo todo, existem muitos países que já passam pelo coaching executivo, que já vem trabalhando esse tipo de metodologia. Isso, e a gente pode citar países como, por exemplo, o Reino Unido, onde pelo menos 88% das empresas já passaram por esse processo de desenvolvimento. Realmente é algo muito marcante nesse país. Também Austrália, onde o coaching executivo está presente nas empresas em mais de 70%. Um outro país que chama muita atenção também, mas é um pouco menor que esses dois que eu citei, é os Estados Unidos, onde mais de 40% das empresas já passaram por processos de coaching executivo. E muitas dessas empresas nos Estados Unidos, elas introduzem o serviço de coaching dentro dos benefícios para os funcionários, devido aos seus grandes resultados na performance, na produtividade das pessoas, como eu falei, que amplia em mais de 90%. Então, só para vocês terem uma ideia, em pesquisas que foram realizadas em por várias universidades, várias revistas dos Estados Unidos, o que acontece? Entre treinamentos que foram gerenciais, que executivos passaram, em que só pelo fato deles treinarem, do ponto inicial que eles estavam, o tipo de conhecimento, habilidade, competência que eles tinham, depois do treinamento gerencial, eles tiveram um aumento de produtividade em 22,4%. Já os mesmos executivos, quando passaram por processos de coaching executivo, tiveram um aumento de produtividade de 88%. Realmente é muito grande. É um nível de superação muito maior do que treinamentos comuns. E a gente vai entender o porquê. Um outro dado bem interessante também é em relação ao retorno sobre o investimento, que é colocado nesses processos de desenvolvimento, no coaching executivo. Então, sabe qual é a porcentagem, gente? Mais de 6 vezes o valor do investimento. Então, se a pessoa ela investiu R$1.000 no coaching, ela vai ter um retorno financeiro de pelo menos R$6.000. Realmente é muito grande. E por que isso? Onde que se percebe as melhorias na performance, na produtividade da pessoa? A gente vê uma grande melhoria nos relacionamentos do trabalho entre os subordinados, é pelo menos considerado em 77% de melhoria. Traz também uma melhoria de relacionamento com o chefe de 71% de melhoria. Relacionamento com pares, com pessoas que auxiliam o seu trabalho, a sua organização, melhoria de 71%. Satisfação do trabalho, melhoria de 61%.
E o comprometimento da pessoa com a empresa é tido aí em pelo menos 44%. Isso são dados de uma revista muito conhecida, que é a revista Fortune. Então não são dados nossos. Quando a gente fala no Brasil, isso baseado em pesquisas, por exemplo, da PUC de Campinas. Como que está o Brasil em relação ao coaching executivo? Numa pesquisa que foi feita com 10 executivos que passaram pelo processo de coaching, eles disseram que 100% desses 10 disseram que melhoraram a capacidade deles de ouvir. E olha que ouvir é uma capacidade muito difícil de melhorar, precisa ter muita dedicação. 100% deles observaram essa melhoria ao passarem por processo de coaching. Também 80% deles conseguiram aperfeiçoar a sua flexibilidade, 90% melhoraram a sua produtividade, 80% ficaram mais abertos às mudanças organizacionais e 70% conquistaram melhorias no ambiente, quanto a melhoria, né, do ambiente e do relacionamento no trabalho. Então a gente vê que realmente esses números eles surpreendem, porque muitas vezes as pessoas elas não conhecem o benefício que realmente traz um processo como esse. Mas muitas vezes vocês podem estar se questionando, mas nossa, mas tudo isso chama muito atenção, mas como que se consegue resultados tão extraordinários através de um processo de desenvolvimento? Os diferenciais, eles são, comparados às metodologias tradicionais com as atuais, e entre elas entra o coaching executivo, nós podemos dizer o seguinte, que as tradicionais, elas, na maioria das vezes, elas se mostram inadequadas para os desafios que hoje as empresas e os profissionais têm. Por quê? Porque às vezes um curso, um treinamento, eles têm um ritmo muito lento, muito demorado para as pessoas conseguirem sentir o seu processo de amadurecimento, os resultados acontecendo no dia a dia na prática. Há uma padronização muito grande em que se faz um curso ali rígido, com aquelas mesmas informações aplicadas para pessoas totalmente diferentes, para pessoas em segmentos de atuação diferentes. Também há uma formalidade muito grande ao desenvolver esses cursos, fazendo com que as pessoas elas não consigam amadurecer e se transformar nem na metade do que elas podem. E também há uma tendência muito grande à teorização. Então se fala só em teorias e se esquece de trazer a parte prática e focar realmente o que a pessoa precisa para aquele momento atual que ela está vivendo, olhando o presente principalmente e buscando resultados também no futuro. Uma outra, e aí vem, além disso, né, os diferenciais aqui. Então, o que se enfoca tanto dentro do coaching executivo? Ação e resultados, né, para sair realmente dessa questão de teorização. Vai ter uma teoria? Vai, em questão de informação, mas o mais importante vai ser o foco na ação e resultados, na customização, realmente trazendo algo exatamente desenhado para aquilo que o profissional ele precisa, para aquilo que a empresa necessita que o seu profissional seja desenvolvido. Também a contextualização, entender todo o histórico profissional dessa pessoa, o momento que ela está dentro da empresa, uma brevidade nesse processo de aprendizagem. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que a necessidade dela já é atendida em 2, 3 sessões no máximo de coaching. Não se precisa ficar aí 48 horas fazendo treinamento, 16 horas fazendo treinamento, ou meses a fio fazendo um processo de coaching. Não é necessário, desde que atingiu o objetivo que ela tinha, trouxe o resultado que ela precisava, e o coach ele se compromete nesse sentido de ser parceiro para que a pessoa ela consiga atingir seus objetivos, ela já consegue atingir
os seus resultados rapidamente, não tem necessidade de estender esse trabalho. Também há um foco no desenvolvimento de competências, habilidades, conhecimento e comportamentos. Então, se preocupa, né, que ao final desse processo de desenvolvimento a pessoa realmente tenha mudado. E existem muitos exemplos de pessoas, de resultados. Eu mesma já consegui conquistar muitos resultados passando pelo processo de coaching, porque antes de ser coaching eu fui coachee, né? Eu fui uma cliente, eu fui uma pessoa que teve a sua necessidade, precisou se desenvolver dentro do ambiente de trabalho e tive meu coaching, e tenho como dizer que foi muito diferente eu ter feito uma pós-graduação, eu ter feito um curso de liderança, um curso de trabalho em equipe, um curso de dinâmica dos grupos. Foram importantes? Foram importantes, somaram muito conhecimento para mim, mas onde eu me vi realmente superando os meus desafios, conseguindo mudar aquilo que já estava padronizado em mim, foi através do processo de coaching, sem dúvida alguma. E aí, por exemplo, a gente pode citar entre grandes nomes aí que muitas vezes a gente acharia, poxa, essas pessoas elas não vão passar pelo processo de treinamento, não vão passar pelo processo de coaching, e passam sim, porque sabem da diferença. Elas são o que são, é porque elas também têm coachings, elas fazem esses processos de coaching diariamente, anualmente. Dois exemplos desses muito famosos são do Eric Schmidt, que é um dos maiores executivos da Google, em que ele diz, né, que todo mundo precisa de um coach. Né? Ele mesmo, para ele ter conseguido atingir os seus resultados, ele ter melhorado sua performance, a sua produtividade, foi muito através do que o seu coach, no trabalho que o seu coach fez com ele. Um outro nome muito conhecido é o Jack Welch, que é um dos executivos mais admirados no mundo, em que ele diz, né, que se os líderes eles não se tornarem líderes coachings, eles vão ser descartados no mundo do trabalho. Né? Em breve eles vão ser descartados. Então, para a gente entender o quanto que isso é importante. Se você tiver dúvidas, mande perguntas para a gente. E obrigado mais uma vez por você nos acompanhar. Um abraço, boa semana.